bom, galera? Decolando na banca, comandante Luiz mais uma vez com vocês. E agora a gente vai falar do flap. Isso aí, o flap. O que é o flap? O flap é o único dispositivo hipersustentador e freio aerodinâmico. O flap ele vai combinar um aumento de sustentação com uma resistência que ele vai ter com um certo arrasto que vai frear a aeronave. Ele vai ser muito utilizado para pouso, ou seja, eu vou conseguir pousar com uma velocidade menor e sem o risco de estolar, ou seja, de entrar em stall dessa aeronave e perder a sustentação. Tá? Stall é perda de sustentação. Como que vai funcionar o flap dentro da minha aeronave durante o voo? Primeiro, o que eu preciso saber? Que existem 4 tipos de flap. Eu tenho o flap simples, o flap ventral, o flap de fenda e o flap do tipo Fowler. Tá? Esse é o que mais cai na banca da ANAC, flap do tipo Fowler. O flap ele vai fazer o quê? Primeiro, ele está localizado no bordo de fuga da asa, próximo à raiz das asas. Tá? No bordo de fuga, próximo à raiz das asas, ou seja, daqui até aqui ele tem flap. Então vou ter flap dos dois lados da aeronave, da asa no caso aqui. O flap ele vai combinar o aumento de sustentação dessa aeronave fazendo o quê? Mudando a curva do perfil aerodinâmico. Então, quando ele abaixar, ele desce aqui, ele vai abaixar e ele vai mudar a curva desse perfil. Quando ele muda a curva desse perfil, automaticamente essa asa já ganha sustentação. Só que, quando ele aumenta a curva desse perfil, ele gera mais arrasto. O que é o arrasto? O arrasto é resistência ao avanço. Então, essa asa, com um pouco mais de arrasto, porém com a sustentação aumentada, ela vai conseguir voar numa velocidade menor e sem o risco de perder a sustentação, sem o risco de estolar. Por isso que o flap é muito utilizado. Aliás, o flap, como eu disse, é o único dispositivo hipersustentador e freio aerodinâmico. Por que eu digo que o flap é o único dispositivo hipersustentador e freio aerodinâmico? Porque eu tenho outros 2 dispositivos que são apenas hipersustentadores. Eu tenho o slat e o slot. O que é o slat e o slot? Bom, para começar, o slat e o slot, eles ficam aqui, ó, no bordo de ataque da asa. O flap fica no bordo de fuga. O slat e o slot ficam no bordo de ataque. O slat não vive sem o slot. Os dois são partes do mesmo sistema. O slat e o slot também podem ser conhecidos como flaps de bordo de ataque. Qual que é a função dele? Apenas aumentar a sustentação. Esse dispositivo ele vai ir para frente da asa e vai gerar um canal, um espaço, um caminho para o ar passar nessa asa. E ele vai passar em velocidade. O slat e slot permite que o piloto aumente demasiadamente o ângulo de ataque da asa. A parte boa é que o avião não vai estolar. A parte ruim é que o piloto não consegue nem olhar a pista. Vai ficar com o ângulo de ataque tão aumentado, ou seja, ele vai estar voando tão com o nariz para cima que ele não consegue ver a pista. Por isso que nessas aeronaves mais modernas são utilizados o slat e o slot em conjunto com o flap. Porque aí eu vou ter um aumento de sustentação bem legal. Eu tenho o slat e o slot que vai se deslocar para frente. O slat é aquela parte da asa que se desloca para frente. O slot é o nome desse buraco, do caminho que forma para o ar seguir. E o flap, localizado aqui no bordo de fuga da asa próximo à raiz, ele vai abrir também. Lembra que eu falei do flap do tipo Fowler? O flap do tipo Fowler, ele combina o aumento de sustentação aumentando a área da asa. Então ele sai daqui de dentro, ele aumenta essa asa, ele cresce. Então essa asa fica maior. Um avião com a asa maior tem mais área de asa, tem mais sustentação. Porém, também vai ter mais arrasto. O arrasto é inerente ao voo. Esse arrasto vai ajudar a frear a aeronave, certo? Então, resumindo para vocês, quando eu falar de slat e slot, são apenas dispositivos hipersustentadores. Slat e slot não é freio aerodinâmico, tá? É só hipersustentação, só vai aumentar a sustentação. Se eu falar do flap, o flap é o único dispositivo sustentador e freio aerodinâmico. Então só o flap vai combinar o aumento de sustentação com o freio, tá? Ele vai ter mais arrasto também e vai frear a aeronave, ok? Tipos de flap, eu tenho o flap simples, o flap ventral, o flap de fenda e o flap mais utilizado nas aeronaves modernas,
que é o flap do tipo Fowler. Não confundir, flap do tipo Fowler, certo? Espero ter podido ajudar vocês aí, que vocês tenham gostado dessa aula e já tem outra vindo aí logo em sequência, não sai daí não, tá? Qualquer coisinha manda pra gente e-mail no contato@decolanonabanca.com.br que nós vamos ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. Espero na próxima aula.